de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria. Olá, paz e bem. Nós estamos aqui no estúdio Sementes de Esperança da TV da Diocese de Apucarana e vamos contar mais uma história de um título de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Bom Conselho. A devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho veio do início do cristianismo pelo fato de Maria, mãe de Jesus, ter sido a conselheira por excelência dos apóstolos e das comunidades nascentes, como nos sugere o livro dos Atos dos Apóstolos. Também tem raiz profunda nas páginas da Bíblia. E quando a gente fala disso, vem na nossa lembrança o texto das bodas de Caná. Quando Maria percebeu que faltava vinho, ela sabia que o seu filho ia dar um jeito nessa situação. Então Maria chamou os serventes e disse: façam tudo o que ele vos disser. Este é um bom conselho que vale a pena a gente seguir. E está aqui a razão desse título de Nossa Senhora. A história da igreja conta que lá pelos anos 440, o Papa Sixto III mandou construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho, na pequena cidade de Genazzano, na Itália, ao lado de um convento fundado por Santo Agostinho. Mas também existe uma história bem interessante que fez com que essa devoção crescesse e se espalhasse por todo o mundo. É assim. Na Idade Média, lá pelos anos de 1460, existia também uma outra igreja lá na Albânia, na cidade de Scutari, onde o povo venerava com ardor um ícone de Nossa Senhora do Bom Conselho. A essa imagem eram atribuídos muitos milagres. A devoção crescia muito, até que uma forte perseguição colocou os cristãos albaneses numa situação muito difícil, de forma que muitos tiveram de abandonar o país, e os que ficaram tiveram de permanecer escondidos. Foi nesta ocasião que 2 cristãos albaneses de nomes Solaves e o George, ao entrarem na igreja para pedir proteção da Virgem Santíssima, por estar sendo perseguidos, testemunharam um grande milagre. Uma nuvem rodeou a estampa de Nossa Senhora, que foi como que retirada da parede e elevou-se ao céu, tomando a direção de Roma. Os 2 peregrinos, também envolvidos pela nuvem, começaram a seguir a imagem e, com muita confiança, entraram no mar e passaram a caminhar sobre as ondas a pé enxuto e ao atravessarem até chegar em Genazzano. Ali, a imagem rodeada pelas nuvens foi se afastando até que eles a perderam de vista. Era o mês de abril, já tinha se passado mais de 1000 anos e aquela igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho, construída pelo Papa Sixto III lá em Genazzano, estava em ruínas por falta de recursos, de cuidados. Uma irmã chamada Pedrina, que pertencia à Ordem Terceira de Santo Agostinho, tinha um projeto para reconstruir a igreja, mas como ela não tinha recursos, confiou unicamente à providência divina a reconstrução do templo. Ela recomendou a Maria Santíssima, de quem era muito devota, e a Santo Agostinho, o fundador da sua ordem, para que intercedesse pela reconstrução do templo. Muitos duvidaram de irmã Pedrina, diziam que o projeto dela nunca ia se concretizar, mas ela tinha fé, sabia que seus esforços não eram em vão, que brevemente ela conseguia aquilo que sonhava, porque ela contava com a força divina. E eis que o milagre aconteceu. Nesse dia 26 de abril, a cidade de Genazzano estava em festa. Na praça principal acontecia
uma grande feira pública e que contava com um grande número de pessoas nas ruas. De repente, todos ali viram no céu aquela nuvem suspensa no ar. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi quando viram que a nuvem vagarosamente baixou em direção a uma das paredes mais elevadas da igreja, que estava sendo reconstruída, e deixou imprimida na parede a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho. Nesse instante, sinos, por si só, começaram a tocar alegremente, causando espanto e admiração, e também a conversão de muitas pessoas que presenciaram o fato ali ocorrido. Os 2 albaneses que se encontravam neste dia naquela cidade foram então à igreja, viram e testemunharam que a estampa fixada na parede do templo era a mesma estampa que eles tinham visto ser elevada aos céus da igreja da sua cidade em Albânia. Ficou claro então que a estampa havia sido transladada de um país para o outro, levada pelos anjos do céu. E todos entenderam e aceitaram que a imagem foi levada a Genazzano, porque ali seria o lugar apontado por Maria para que sua imagem ficasse. E também seria o lugar de refúgio ideal para o povo da Albânia, que sofria perseguição, encontrar finalmente a paz. Que história bonita, não é verdade? Garanto que você, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa história, está pensando como eu. Quantas vezes em nossa vida precisamos de um bom conselho desta mãe? Então, rezemos. Mãe do bom conselho, vós que soubestes ouvir e discernir a vontade de Deus, interceda por nós junto ao teu Filho, quando na festa da vida nos faltar a alegria e não sabemos que direção tomar. Queremos seguir teu conselho e fazer tudo o que teu Filho nos disser. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de